Bem-vindos ao Viver Bem, podcast da Unimed São José dos Campos. Esse é um canal para a gente conversar um pouco sobre saúde, bem-estar. E toda vez que a gente fala de saúde, normalmente a gente associa a saúde física ou a saúde mental. Ultimamente a gente tem falado bastante da saúde mental. E nem sempre a gente se lembra da saúde financeira, que é essencial para que a gente possa manter as outras áreas da nossa vida em equilíbrio. Por isso, hoje a gente abre espaço para falar sobre esse assunto. E quem está com a gente hoje é o Dr. Fábio Nascimento, que é oftalmologista e também assessor de investimento. Doutor, muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, Francine. Obrigado pelo convite também à Unimed. E a gente está aqui, essa meia horinha mais ou menos aí, para falar um pouquinho sobre a saúde financeira. Como você mesmo falou, essa saúde também interfere na saúde emocional e na saúde física. Se você não tem dinheiro, você talvez não consiga comprar alimentos adequados para você comer, talvez você não consiga fazer um exercício na academia e também geram problemas familiares. Sim. Você falta alguma coisa, aquele desejo, aquela ansiedade que também levam a alterações, né, na sua saúde emocional. Então realmente está bem interligado, muitas vezes a gente não associa, mas sim, está bem interligado sim. Pois é, só quando a gente está passando por um momento difícil financeiramente falando, é que a gente percebe o quanto isso afeta a nossa vida, né? Normalmente a gente consegue perceber antes de chegar à UTI, quando a gente fala de saúde financeira, que a situação pode ficar crítica? Conseguimos sim. Como a saúde física, que dá sinais que a doença pode estar acontecendo, a saúde financeira também nos mostra isso. Então é muito importante a gente já tentar pegar alguns indícios logo no começo para a gente não deixar realmente, como você falou, chegar na UTI. Então, por exemplo, aquela família, ela precisa inicialmente ter a noção de quanto ela gasta. É muito comum a gente levar um dia depois do outro e assim, amanhã a gente vê como é que vai ser. Sim. É importante, obviamente a família sabe o quanto ela recebe e aí é importante ter um registro do que você gasta. Quando você tem um registro, primeiro, você tem uma conta matemática, né, onde você sabe o quanto você ganhou e o quanto você está gastando, se isso está sobrando ou não. E o segundo, você consegue identificar também aquilo que de fato é necessário e aquilo que às vezes é desejo. Então, a quantas vezes você está saindo por mês para comer fora? Será que você não pode reduzir isso? Aquela roupa que você está comprando, ela é um desejo ou ela é de fato uma necessidade? Então, quando você faz esse estudo, você consegue evidenciar que você, não, isso eu preciso, vamos manter aqui isso nessa linha, e aí você começa a ver se há a possibilidade de sobrar alguma coisa. E aí, sobrando, a gente começa a estruturar essa nossa saúde financeira. Agora, antes de entrar nesse assunto, né, de organizar a nossa vida financeira, eu queria voltar um pouquinho para falar dessa questão da saúde. Quais são os problemas de saúde que podem vir quando a gente está falando, quando a gente está numa situação crítica financeiramente, né? Quando a gente está sem dinheiro, insônia, estresse, enfim, o que pode acontecer com a nossa saúde Exatamente, física? Insônia, estresse, gastrite, essa ansiedade, ela leva a alterações no nosso corpo. Existem estudos mostrando que até o câncer pode vir de vários momentos de você não estar vivendo bem, não estar tendo a felicidade. Obviamente que a gente sempre ouve essa frase que dinheiro não traz felicidade. Sim. Mas o dinheiro na nossa sociedade atual, ela representa várias coisas, como a gente mesmo mencionou. Uma casa para você poder dormir, alimentos para você poder comer. Imagina uma pessoa que tem uma dificuldade financeira e não tem um lugar adequado para dormir, 5, 6, 7 pessoas num quarto. Né? Você vai ter toda uma alteração, inclusive de sono, que vai acarretar depois de você estar mais cansado, não conseguir dormir. Isso pode vir uma gastrite, pode vir uma hipertensão arterial. Aí você começa a comer muitas vezes alimentos não tão saudáveis, né? A gente chama dos junk foods, e aí você pode ter um aumento de peso, isso leva a obesidade, um colesterol alto, isso pode levar a uma diabetes. Então, assim, várias doenças são interligadas ao nosso jeito de viver. Claro que existem situações que são incontroláveis, digamos assim, ou inesperadas em algum momento da vida, né? Então você, de repente, acontece até uma doença. Sim. Mesmo que você precisa gastar algo que você não tem,
né, e você se compromete aí ou compromete parte da sua renda com um empréstimo. Existem essas situações que são situações esporádicas e inesperadas. Sim. Agora, tirando isso, o que normalmente você, como assessor de investimento, percebe que as pessoas fazem para chegar ao endividamento? Sim, basicamente a gente vive no mundo capitalista, né, aqui no nosso Brasil. Uhum. E o capitalismo, ele tem essa função de tentar gerar desejo em você. Uhum. Então assim, eu tenho um carro, mas por que eu não posso ter um carro melhor? Eu tenho uma casa, mas por que eu não posso ter uma casa maior? E se eu não tenho uma casa, por que não ter essa casa? Então, muitas vezes, essa sociedade nos gera desejos e a gente dá aquele famoso passo maior que a perna. E é o que a gente vive num país que os juros acabam sendo muito altos. Então, se você entra no endividamento, você tem que lembrar que você está colocando, e a gente não faz muitas vezes essa conta. O brasileiro, ele tende a fazer a conta assim, será que eu consigo pagar esse boleto? Sim. Se eu conseguir pagar esse boleto, está tudo certo. Mas ele não embute ali qual que é o valor que a gente chama da amortização, que é o valor real, e dos juros que você está pagando. Então, por exemplo, só para ter uma ideia, se a gente compra uma casa de R$200 mil, e a gente tem uns juros de 10% ao ano, a gente tem que entender que R$20 mil naquele ano são para pagar os juros, sem contar a amortização. Então, muitas vezes, se você pode alugar uma casa e pagar R$1.000 por mês, em vez de você pagar 20 mil para o banco, você vai pagar 12 mil. Esses 8 mil de diferença, você poderia economizar e, num segundo momento, tentar comprar a sua casa. O que acontece é que a gente tem essa coisa, quando eu casar, eu tenho que ter um carro e uma casa. Independente do carro e da casa que cada um possa ter, eu quero ter um carro e a casa. E a gente começa a endividar. Além disso, a gente tem no nosso Brasil muito comum o crédito no cartão de crédito. Não é comum nos outros países você pagar em 10, 12 vezes. Né? Você paga o dinheiro que você tem. Aqui é tudo muito facilitado. E aí você às vezes não consegue e em contrapartida os juros são muito exorbitantes. Então muitas vezes você tem um crédito rotativo no banco de 8% ao mês, se você atrasar o cartão de crédito. Isso é insustentável. Se você ficar muito, vira uma bola de neve, você não consegue mais pagar. Já que você entrou nessa questão do imóvel, da casa, é muito comum a gente ouvir, principalmente das pessoas um pouco mais velhas, que imóvel é certeza de um investimento bom e que vai te trazer retorno no futuro. Sempre valoriza, enfim. A gente pode dizer que, na atual conjuntura, isso tem mudado? Eu entendo que sim. Tá? A gente tem que separar 1994 para trás e para frente. Né? A gente vivia no Brasil uma inflação gigantesca. Quando a gente vive esse modelo, a gente até está chegando agora, está começando a vir de novo. Mas quando a gente chega nesse modelo, tudo que é ativo real, ele se valoriza com o tempo. E o imóvel está, como a terra, está nessa categoria. Então, se você ficar com o dinheiro na mão, esse dinheiro ele perde poder de compra ao longo do tempo. Então, por isso que os nossos pais falam assim, compra um imóvel. Compra um imóvel, garante isso. Mas hoje, se você tiver uma inflação relativamente controlada, né, não sei como é que vai ser mais para frente, mas se você tiver uma inflação controlada, você não precisa dar esse passo maior que a perna. Você tem hoje também outras formas de você colocar esse dinheiro para render e, num segundo momento, você conseguir comprar. Porque quando você compra financiado, esses juros vai para o banco. Ou para quem está emprestando esse dinheiro para você. Se você guarda esse dinheiro, nem que seja não a totalidade, mas você guarda por um tempo, aí esse dinheiro começa a trabalhar por você. Então, como eu estava falando, vamos supor que você tenha R$200 mil para comprar uma casa. Se você não tem nada e compra uma casa de 200 mil, você vai estar pagando a 10% 20 mil por ano. Agora, se você tem 100 mil e você aplica esse dinheiro a 10%, todo ano vai sobrar 10 mil para você. Então, às vezes, aquela conta que a gente fez, você paga um aluguel menor e vai deixando esse dinheiro trabalhar para você, vai rendendo. Até o momento que você tiver os 200 mil, você paga à vista. Mas é difícil a gente ver as pessoas pagando à vista, porque realmente a gente vive numa situação difícil. Ter dinheiro na mão é complicado, mas a gente precisa criar essa cultura de não dar o passo maior que a perna. E para isso, antes de comprar uma casa, um carro, é importante as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo ter a noção do que é a reserva de emergência. Para essas coisas esporádicas, para você não entrar no cartão de crédito, para você não pegar. Então, a gente fala no mercado financeiro que você precisa ter pelo menos 6 meses do seu sustento.
Então, do seu salário? Não necessariamente do seu salário, do seu sustento. Então, por exemplo, você tem um salário de R$5.000, mas você gasta por mês 4.000. Então, você precisa ter 4 vezes 6. Tá? Você tem que ter 24.000 numa reserva de emergência, porque se acontecer alguma coisa, você tem ali onde tirar. Se o seu salário, vamos supor, é R$30.000, você gasta 10, a sua reserva de emergência não precisa ser os 30, tem que ser os 10. Perfeito. Mas você precisa, até porque você pode ser demitido. E aí você tem um dinheiro para você se realocar no mercado. Então, ó, esses 6 meses a gente entende ali que você vai conseguir um outro emprego. É muito importante. Imagina, para a saúde mental, física, uma pessoa que o pai trabalha, a mãe não trabalha, ou vice-versa, a mãe trabalha e o pai não trabalha, e essa pessoa é demitida. Ela tem um fundo de garantia ali, mas e aí? Ela não consegue se alocar logo no mercado. Ela começa a queimar essa reserva de emergência. E quem não tem reserva de emergência? Aí entra no endividamento. Empréstimo, e aí vira a bola de neve que a gente estava comentando. Antes da gente chegar nesse ponto de guardar essa reserva, né, de ter essa reserva, acho que é importante a gente tentar, pelo menos, acho que a maioria das pessoas sabe o que fazer, o que precisa fazer para não se endividar, ou quando está endividado, o que precisa fazer. Mas acho que é legal a gente colocar aqui algumas questões que, de repente, na prática, facilitam esse processo de saída do endividamento, ou ainda não entrar no endividamento, que é o ideal, né? Mas a pessoa que já está endividada, qual é o primeiro passo? Então, o primeiro passo é você tentar diminuir o custo dessa sua dívida. Tá? Existem algumas formas. Então, por exemplo, a pessoa precisa sair disso. Então, ela tem que entender que ela vai ter que tomar um remédio amargo para isso. Não adianta achar que vai ser fácil. Então, por exemplo, eu tenho uma dívida de R$20.000, tá? E ali está comendo os juros. E eu tenho um carro que custa 30.000. Eu tenho que vender o carro. Vai ter que andar de ônibus ou buscar um outro meio de transporte. Pedir carona pro amigo, alguma coisa tem que ser feito. Pegar um táxi, um Uber, fazer essas contas, mas precisa ser feito. Por quê? Porque você precisa estancar aquele problema. Então, às vezes, não faz sentido a pessoa ter um financiamento de um carro. Mas por que você tem esse carro novo? Ah, porque é legal, a família e tal. Não, então precisa estancar isso. Agora, obviamente que existem situações que a pessoa não tem o carro, não tem a casa, né? E por algum motivo entrou no endividamento. O que precisa ser feito? Novamente, tentar renegociar isso com o banco, ou quem emprestou, e muitas vezes tentar conversar com os familiares. Aí começa a ser aquela questão emocional, difícil. Olha, você consegue me ajudar aqui até, mas precisa ter um comprometimento muito grande dessa pessoa. Eu gosto de comparar, você falou assim, mas todo mundo sabe como é que fazer. Assim como a gente sabe como que emagrece. Sim. Só que por que a maioria tem essa dificuldade? Porque não é fácil, precisa cortar na carne. Então você precisa tomar algumas decisões que são difíceis, que são muitas vezes conflitantes com o seu desejo, mas que se não for feito, isso vai se tornando uma doença, uma patologia e você não consegue sair dessa bola de neve. Precisa sair dessa zona de conforto, exatamente, né? Que não é bem confortável, mas que a pessoa se habituou a estar ali e vai tapando buraco de uma maneira, um mês paga uma conta, outro mês paga outra. A sociedade assim olha, pô, mas você não tá mais saindo com a gente, né? O solteiro ali, né? Pô, mas por que você não sai mais com a gente? Pô, cada saidinha hoje é R$100. No mínimo, né? Entendeu? Então, assim, você precisa, então eu vou fazer um programa para que... Porque a gente está falando das coisas tristes, mas qual que é a coisa feliz? A coisa feliz é que na hora que você consegue se libertar das dívidas e começar a juntar, e esse dinheiro começa a trabalhar para você, você vai ver que muitas vezes você não precisa fazer aquilo, mas só o desejo, a certeza que você pode fazer aquilo, já te dá um conforto. Então, vamos descer para Caraguá na praia? Eu posso ir, mas hoje eu não quero ir. Mas você pode. Agora é muito ruim, até para o seu emocional, quando as pessoas te chamam e você quer ir, mas você não vai porque você de fato não pode. Então a gente precisa rapidamente sair dessa bola de neve para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. Maravilha. Aí a pessoa se organizou, conseguiu, seguiu as suas dicas, conseguiu sair, se livrar do endividamento, das dívidas e começa a poupar. Poupar hoje, existem inúmeras maneiras de você guardar dinheiro, né? Muitos ativos no mercado, tem bolsa de valores, enfim. Acho que o mais conhecido da maioria da população é a poupança, que hoje não tem valido tanto a pena assim, né? Sim. Por que a poupança? Porque a poupança não tem trabalho nenhum. Quando está no banco, você já automaticamente
vira poupança. E aí a gente tem que entender como é que o mercado funciona. Então, o que, que o banco faz? O banco tem um risco dele, a gente sabe que tem muitas vezes inadimplência, mas o que, que o banco faz? O banco pega esse dinheiro que está ali na poupança e investe em coisas mais rentáveis. E essa diferença fica para o banco. Então, o banco, sabendo disso, ele quer que você deixe o seu dinheiro na poupança. Porque se você colocar num negócio mais rentável, o spread dele, ou seja, a diferença entre o que ele ganha e o que você ganha, se torna menor. Então, é cômodo, né? Você nunca vai ver a pessoa, pô, né? Ela quer que o dinheiro fique na poupança. Mas você, que agora está escutando a gente aqui, está nos vendo, não vai mais deixar fazer isso. Então, você precisa, além da reserva de emergência, começar a diversificar, essa é uma palavra super importante quando você vai investir, e tentar colocar em coisas que deem mais rendimento. Então, por exemplo, o mais famoso, o mais conhecido, é o que a gente chama de tesouro direto. O que é o tesouro direto? É o Brasil pedindo dinheiro para você. Exatamente. Você empresta para o Brasil. E aí existem alguns papéis que você pode comprar. Papéis atrelados à inflação, papéis atrelados à Selic, que é a taxa de juros do Brasil, e papéis que a gente chama de pré-fixados, que o governo já compactou com você. Olha, eu vou te pagar 12% ao ano. Perfeito. Se a taxa de juros for para 18, ela vai te pagar 12. Se a taxa de juros for para 2, ela vai te pagar 12. Esse é um título pré-fixado. Quando é atrelado à inflação, ele vai te pagar o que dá o IPCA, que é o Índice Geral de Preços ao Consumidor, mais um valor. E se for a Selic, quando ele sobe a taxa de juros, sobe a taxa de juros. Dos três, o menos arriscado, o mais seguro, é aquele atrelado à Selic. Quando sobe um, automaticamente você sobe junto com ele. Pois é, eu ia te perguntar do risco agora, desses tipos de investimento. Perfeito. É um risco baixo, médio ou alto? A gente, depende de quem está olhando isso, né? A gente entende que no Brasil, para quem é brasileiro, esse é o risco mais baixo. Por quê? Porque você só não vai receber esse dinheiro se o Brasil quebrar e não conseguir pagar isso, né? Já um americano, quando ele olha, ele acha que esse risco é um risco alto, porque os Estados Unidos ele tem mais segurança do que o Brasil. Tá? Mas a gente está falando aqui basicamente para quem mora no Brasil, então esse é o risco menos baixo. Aí você vai subindo de riscos e, teoricamente, se você sobe de risco, você tem que receber mais por isso. Então eu quero emprestar não para o Brasil, eu quero emprestar para o banco. É o CDB. É um então, risco já é maior. Isso. Então quando você empresta para o banco, ele tem que te pagar um pouco a mais porque tem o risco do banco quebrar. Você empresta, por exemplo, para empresas, que são as debêntures. Então, depende da empresa, tem mais risco e menos risco. Então, isso é tudo renda fixa. Você vai emprestando e ele vai te pagar uma taxa e aí ele vai te combinar como qualquer contrato. Olha, eu vou te emprestar esse dinheiro, eu estou emprestando, por exemplo, para essa empresa e essa empresa vai me pagar um valor, ela vai me pagar, por exemplo, um valor semestral também de amortização, um juros todo mês, ou um juros semestral, ou um juros só lá no final, e ele vai me falar o tempo que ele vai. Olha, eu vou te emprestar até 2030. Então, se eu fizer esse investimento, eu tenho que deixar esse dinheiro parado até 2030. Ele vai render bem, mas até 2030, porque eu estou emprestando para uma empresa que vai me pagar. Isso é super importante. Porque se a gente resolve sair no meio do caminho, por isso tem que ter a reserva de emergência, ele vai me pagar um pênalti para isso. Entendi. É mais ou menos, como a gente estava falando aqui mais ou menos, tá? Bolsa de valores. Às vezes você compra uma empresa boa, mas essa empresa ela tem volatilidade. A ação sobe e desce. Às vezes, se você precisa do dinheiro naquele momento, a ação está em baixa. E aí, se você for vender, você vai tomar um prejuízo. Então, é super importante ter, e aí eu tenho um conflito de interesse, porque eu também sou assessor, mas é super importante você conversar com uma pessoa que seja assessor de investimentos. Por quê? Porque ele vai te mostrar esse panorama e vai tentar entender junto com você como você deve aplicar o seu dinheiro. Então, assim como quando você quer emagrecer, você procura um nutricionista, que ele vai avaliar qual que é o seu dia a dia, você precisa também ter um assessor quando você vai avaliar como está a sua saúde financeira e como você deve investir esse dinheiro para as suas necessidades. Agora, duas questões. Uma é, para aquele investidor iniciante, aliás, né? Existe o fundo garantidor de crédito, Perfeito. né? Então, por exemplo, se você investe, você empresta dinheiro para um banco, sim, até um determinado valor, se esse banco quebrar, você tem o seu dinheiro garantido de volta, é isso? Na teoria, sim. Mas é isso, no grosso modo é isso. Tá. O fundo garantidor de crédito, ele tem uma regra que é o seguinte, ele te
com a palavra, ele te garante Tá. até 250 mil por CPF, por instituição. Então é bastante dinheiro. Então se eu emprestar, por exemplo, para o Banco Itaú, até 250 mil no CDB, pegar um CDB, se tiver dentro de 250 mil e o Itaú quebrar, esse fundo garantidor de crédito. Agora note que assim, isso é muito tranquilo, o investidor pode fazer isso mesmo, mas não pode ir para qualquer instituição. Por quê? Porque o fundo garantidor de crédito ele tem um tamanho. Se teoricamente quase todos os bancos quebrarem, não tem dinheiro para pagar isso. Né? Então assim, é importante, é super importante, mas o que eu vejo muitas vezes é assim, surgiu um banco do nada aí. Bota lá porque ele tem o fundo garantidor de crédito. É uma garantia, mas... Isso. E assim, eu já vi vários banquinhos quebrarem e o fundo garantidor tá tudo certo. Agora, se for generalizado, às vezes demora um pouco mais para você receber. Não é que você não vai receber, mas às vezes você vai precisar desse dinheiro e ele vai ficar parado ali por um tempo. Tá? Então, isso é importante. E também não são todos os fundos de renda fixa que você, títulos de renda fixa que você compra, que eles têm esse fundo garantidor. Então, o CDB acontece isso, a LCA e a LCI, que são letras de crédito agrônomo imobiliário. Mas, por exemplo, quando você empresta para um crédito agrônomo, que a gente chama de CRA, um CRA, ele já não tem esse fundo garantidor. Então, também é importante você perguntar para o seu assessor, ou mesmo você pesquisar. Se você quer um papel que tem essa proteção, ele tem que estar vinculado ao fundo garantidor de crédito. O brasileiro está investindo mais hoje em dia? Eu acredito que sim. Hoje a gente tem vários tipos de investimentos que antes não era possível. Um dos investimentos que eu particularmente me encanta são os fundos imobiliários. Então, a gente estava conversando ali de comprar imóveis. Então, por exemplo, como é que eu faço para comprar um shopping? Eu não tenho condições de comprar um shopping. Né? Eu acredito que todo mundo que está nos ouvindo aqui também não tenha. Mas hoje você consegue comprar uma parte do shopping. E aí você vai receber uma parte do lucro daquele shopping. Qual que é a grande vantagem disso? É que esse rendimento pago, que pode ser mensal ou trimestral, no Brasil ainda é isento do imposto de renda. Então imagina que eu tenho um apartamento e eu recebo um aluguel de R$3.000. Eu recebendo, eu tenho que pagar imposto de renda sobre esses R$3.000. Se eu tivesse mesmo valor numa cota de um fundo, que pode ser de shopping, pode ser de uma laje comercial, pode ser de um galpão, o Brasil, nesse momento, me dá essa isenção. Então, isso faz muita diferença, muitas vezes. Com certeza. Além de você ter liquidez, você pode vender essa cota. Mas o problema, não é problema, claro, mas a gente tem que pensar nisso a longo prazo. Sim e não. Porque, por exemplo, esse retorno que a pessoa tem, que são os dividendos, né? Sim, é isso. Isso. Os dividendos, né, que é esse lucro que a pessoa recebe, vai variar de acordo com o montante que você tem, claro, daquela empresa, né? Perfeito. Aplicado. E isso, muitas vezes, você precisa de um prazo maior para conseguir uma rentabilidade, de repente, que você acha que dê, por exemplo, para viver de renda. Com certeza. Eu vou fazer um paralelo com o próprio imóvel. Tá? Você tem um imóvel, aí tem uma crise no Brasil. Esse imóvel que valia R$300.000. Aí você bota para vender por R$300.000. Ninguém quer comprar. O que você faz? Não tem o que fazer. Não. Ou você baixa o preço, ou continua pagando ou continua ali com o condomínio. PTU. Exatamente. Então assim, mas eu preciso muito do dinheiro. Então eu aceito vender por 270. Não apareceu o comprador. 250. Aí aparece um comprador e te dá o dinheiro, você vendeu por 250. Legal. Você teve uma perda de 300 que você imaginava que valia, você vendeu por 250. Okay. Nos fundos imobiliários é da mesma forma. Você compra uma cota. Aí você fala assim, agora eu quero vender. Mas se não tiver comprador, você tem que baixar o preço para vender. Tá? Agora pode acontecer, e já aconteceu várias vezes, o inverso. Você compra um fundo imobiliário, mas de repente, naquela cidade, aquele galpão, tá o e-commerce bombando, entrou pandemia, tá todo mundo querendo fazer galpão. Essa cota vai valorizar. Então, assim como, o que acontece? É que na bolsa, quando a gente vai para o mercado financeiro, a cotação é minuto a minuto. Diferente quando eu tenho um apartamento. Sim. Eu não fico no apartamento minuto a minuto querendo saber quanto que alguém quer comprar ou alguém quer vender. Sim. Então isso, emocionalmente, machuca muitos investidores. Ele vê a cota caindo e ele fala assim, tô perdendo dinheiro. Desespero, e aí o que ele faz? Ele vende. E é muito comum isso acontecer. As pessoas físicas, elas tendem a comprar quando já está no máximo e vender
quando está no mínimo. E tinha que ser o contrário. Então, quando está todo mundo querendo... Tem uma frase do mercado financeiro que é assim, quando está todo mundo querendo vender, essa é a hora que você tem que comprar. E quando está todo mundo querendo comprar, essa é a hora que você tem que vender. Mas não é fácil. Por quê? Porque você está remando contra a maré. Todos os seus amigos estão falando, pô, tá legal, assim, bolsa de valores, compra Petrobras, compra Vale. E você assim, não. E aí quando todo mundo fala assim, esse Brasil não dá mais certo. Tá tudo acabado, né? Vamos entregar a toalha. É a hora que, de repente, começa a valorizar. É claro que a gente está falando aqui de investimentos, maravilha, que seria o mundo ideal. Todo mundo conseguir guardar, investir, fazer o dinheiro render, trabalhar para você. Porém, nem sempre é possível, nem sempre sobra. Vale a pena eu começar de uma forma tímida mesmo? Estou dizendo tímida mesmo, né? De R$50, R$20, só pelo fato de saber que eu estou poupando, de repente, esse comportamento inicial, ele pode fazer diferença para a nossa saúde, para o equilíbrio da vida? Francine, super é o que você está falando. Existem 2 pontos que eu quero focar aqui para você entender aonde eu quero chegar. Primeiro, quando a gente começa a fazer um regime, todo o nosso mindset, todo o jeito de fazer muda. Mesmo que for coisas poucas. Não, esse chocolate é só uma barrinha, mas esse eu não vou comer. Está mudando alguma coisa? Uma barra? Não está mudando, quase nada. Mas a nossa cultura muda. Então, quando a pessoa começa a poupar, que seja R$20, muda essa cultura. Ela começa a ser proativa. Ela começa a raciocinar. Mas será que eu preciso mesmo comprar mais um? Ou comprar 2? Será que esse lanche não está grande demais? Será que eu não consigo comprar um lanche menor? Então, essa cultura faz com que a gente vá poupando. Esse é um primeiro ponto. Então, tem que começar que sejam R$20. A segunda questão é que existe uma teoria no mercado financeiro que chama de progressão geométrica. Ou seja, você começa e essa valorização é muito pouquinha. Mas, no longo do tempo, isso se torna estratosférico. Então, se você começa de pouquinho em pouquinho, não dá tempo de a gente fazer contas aqui, mas se a gente colocar R$20, mais R$20, isso der uma valorização de 1%, talvez daqui 20 anos você tenha 1 milhão. Você diz, não, peraí, só R$20? Mas por isso que a gente tem que começar e logo. Então, uma pessoa com 20 anos, 22 anos e começa com R$20, ela tem uma chance de ter uma independência financeira muito grande. Agora, se você começa com 50 e quer aposentar com 60, isso se torna pequeno. Né? Então, é mais difícil, então esses 2 pontos é super importante a gente ter em mente. Primeiro, precisamos começar, que sejam com R$20. E segundo, o mais rápido possível para dar tempo dessa valorização se tornar expressiva. Para os juros irem trabalhando aí ao longo prazo, né? Exatamente. Que é aqueles juros compostos? Os juros compostos, é isso aí. Então você tem R$100. É o que a gente paga do cartão de crédito, exatamente. Olha só, você deu um exemplo muito bom. Por que vira uma bola de neve e a gente não consegue sair da bola de neve quando está na dívida? Porque a gente tem juros compostos. Chega uma hora que é impagável. Da mesma forma, se a gente começa a economizar e tem juros compostos, tem uma hora que o valor é tão alto que aquilo já nos nutre. Então, é muito importante. E veja bem, a gente não está falando aqui de classe social. Eu conheço várias pessoas que ganham muito dinheiro e você vai ver a pessoa está no negativo. E pessoas que ganham pouco dinheiro e quando você vai ver ela tem uma fortuna. Existem alguns casos aí que a gente ouve na literatura, por exemplo, nos Estados Unidos, uma professora que começou a juntar e sempre comprava uma açãozinha lá de uma empresa dos Estados Unidos e quando ela morreu, ela deixou uma fortuna para os seus herdeiros. Mas como? Ela sempre viveu simples. Né? Um dos maiores investidores do mundo, que é o Buffett, Warren Buffett, ele está lá na casinha dele ainda, toma a Coca-Cola dele, tem um carro modesto. Então assim, aí você pergunta, mas por que você não tem uma Ferrari? Eu falo, mas para que eu preciso ter uma Ferrari? Eu tenho um carro que me leva para cá e tal. Obviamente que a gente não precisa ser aquela pessoa que não gasta R$1 e não vive. Não, e até você pode ter, dependendo da sua situação, né? Perfeito, mas a gente tem que ter a condição de poder escolher. Eu acho que a independência financeira nos dá a permissão de poder escolher, porque se a gente não tem escolha. A gente não pode tomar um passo porque sabe que vai ter uma dificuldade e a gente sofre, né? A gente quer dar o melhor para os nossos filhos, a gente quer depois, eu não cheguei nessa fase ainda, mas a gente quer um dia poder ajudar os netos. Então, se você tem uma independência financeira e trabalha para isso ao longo da vida, você vai conseguir
proporcionar isso. Maravilha. Doutor Fábio, muito obrigada pelo bate-papo, pelas dicas. Aí. Valeu mesmo. Espero que todo mundo tenha gostado aí e que sigam, né, essas dicas que são super importantes para a gente manter o equilíbrio na vida. Com certeza. Se tiver alguma dúvida que a gente não respondeu aí, escreve aí no YouTube, deixa aí, depois a gente recebe essas perguntas e responde para vocês. Maravilha, muito obrigada. Tá bom? Eu que agradeço. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada também pela companhia. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. E claro, que siga as dicas do Dr. Fábio para que a gente possa ter uma saúde financeira e equilíbrio em todas as áreas da vida. Até a próxima.